ela me pergunta o que acontece após a morte. Tem muitas coisas que a gente não sabe, né? Nós somos uma ilha de certeza rodeada por um oceano de incertezas. Então, nós não temos certeza de nada, mas temos pistas, né? E essas pistas, elas estão na Bíblia, né? Então, na minha opinião, que já tem aí vídeos sobre pessoas que morrem, né? Então, na minha opinião, acontecerá mais ou menos assim. Vamos fazer um ping-pong? Deixando bem claro que a opinião é a opinião, tá? Então, o que acontece? Eu acredito que anjos morrem e homens morrem. Só que os homens morrem uma só vez. E que a morte é algo que acontece no universo inteiro. Aqui, ó. E que, por exemplo, o anjo, quando morre, ele volta às origens. E volta a viver novamente. O homem morre e fica guardando o julgamento para voltar a viver. Então, a morte não seria uma coisa tão estranha assim. A morte seria a entropia do universo. Ou seja, o objeto voltando às suas origens. O ferro voltando ao pó. Então, por que o homem foi designado morrer uma só vez? Porque se ele morresse muitas vezes, essa vida, esse mundo, esse cabaré que é o mundo, iria existir para sempre. Então, aquela soma, ela é neutralizada e fica em stand-by até o dia do juízo. Mas se aquela soma fosse como um anjo, morta, e ela surgisse novamente, já surgia grande, né? Como é que nós vamos surgir grande já? Nós não vamos surgir bebê não, né? Adão vai viver, todo mundo vai viver de novo. Então, esse negócio de ressurreição não é uma coisa tão diferente assim. Então, veja aí, Guerra dos Anjos, Morte dos Anjos. O cara mata um anjo, o anjo morre e nasce no planeta onde ele foi feito. Mas ele já nasce adulto. Do mesmo jeito seremos nós. Quando ressuscitarmos, ressuscitaremos adultos. Então, o que aconteceria no ping-pong? Veja aí no nosso canal, Morte dos Anjos, Joilson de Assis. Eu falo sobre morte de homem e anjos. Morte dos anjos, Joilson de Assis. É uma teoria fenomenal. Você vai ficar apaixonada. E vai mudar tudo da sua cabeça. Então, aconteceria o quê? Quando a pessoa morre, o espírito desencarna. A Bíblia mesmo vem, entregou Jesus o seu espírito. O espírito sai do corpo. Como nós somos somáticos, se houver alguma soma tirada, o sistema para. Então, a carne volta para a terra que o deu. E o espírito volta para Deus que o deu. Então, de volta à origem. Esse de volta não faz você parar de existir. Você existirá novamente. Existirá numa idade padrão. Eu acredito 30 anos. Né? A soma da idade, por isso que nós morremos, assim é um sistema. Existem muitos mistérios. Não, a pessoa não morre só por causa de idade, não. Morre por vários outros motivos, né? Então, o que acontece? Antes da pessoa voltar para a origem de Deus, ele tem, segundo os judeus antigos, 40 dias ainda na terra. Ou seja, ele desencarna e ele tem um período de 40 dias. Seria por isso que Cristo passou 40 dias na terra. Porque ele não passou 50, porque ele não passou 80, porque ele não passou 90, porque ele não passou 2 dias, porque ele passou 40 dias. Os judeus já diziam isso. Quando uma pessoa morre, a viúva e os amigos ficam recebendo a visita até 40 dias. Certo? Mas assim que morre, eu estou fazendo um tipo de uma lista para vocês acompanharem. Assim que morre o cara desencarna, vai direto no paraíso, é uma lei. Porque Cristo disse, estarás hoje mesmo comigo no paraíso. Então toda pessoa que morre, a carne fica ali, o espírito vai para o paraíso. Que a gente veio de lá, o portal foi o paraíso. Então o espírito entrou nessa terra através do paraíso. E tem que voltar através do paraíso. A carne vai para a terra. Então Cristo entrou no paraíso, trazendo consigo um dos ladrões da cruz, arrependidos. Então, possivelmente, ao desencarnar, que eu conheço várias pessoas que morreram e voltaram, eles citaram mais ou menos um lugar como fosse paraíso. É a chamada sensação quase morte. Seria uma quarentena espiritual, pastor. A Ana Maria já pegou. Então o cara vai para o paraíso e volta
e tem 40 dias para ficar por aqui. Porque Cristo foi para o paraíso e voltou. Está na Bíblia que Cristo foi com o cara da cruz, que estava lá um à direita, ele só foi com um, que o outro não se arrependeu. O outro deve ter ido sozinho. E foi no paraíso e ele voltou. Né? Então, quando Jesus voltou, ele passou 40 dias aqui entre nós. Por que ele passou 40 dias e não 10 dias, não 20 dias, nem 30 dias? Ele passou 40, que é que os antigos judeus já falavam nisso. Judeu tem muito mistério, gente. Entendeu? Então, a pessoa não é obrigada a ficar aqui 40 dias, mas geralmente fica em torno de 30, 40 dias. Se ele quiser ficar 40, fica. Se não quiser, aí fica aparecendo para a mulher, aparecendo para o marido, aparecendo para os filhos, aparecendo para as netas. Isso acompanhei demais, essas coisas. Demais mesmo, já acompanhei muito. Não dá para negar, é crente, é católico, é espírita. Todos têm uma experiência parecida com isso. Aí eu pergunto, quanto tempo foi que o cara morreu? Ah, faz 30 dias. Depois espero mais 10 dias que desaparece. Mas tá na briba, pastor? Tá na briba. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Tá na briba. Eu quero saber se tá na briba. Eu acredito. Se não tá, não acredito. Tá na briba. Quero saber. O fel, o fígado, só estoura com 40 dias. Tá? E outra coisa, lembra que quando Pedro estava na prisão e Deus soltou Pedro, o anjo soltou Pedro, Pedro voltou para casa. E a empregada de Pedro disse que era o anjo de Pedro. Por quê? Porque os judeus acreditavam que quando a pessoa desencarnava, ele ainda passava 40 dias visitando os parentes. Se está na briba, eu acredito. Se não está, não acredito. Está na briba, quero saber. Eita, que coisa boa. Então, a pessoa, então essa crença havia entre os judeus e os mais antigos. Muitas mulheres recebiam a visita dos seus maridos depois que morriam. E surgiu até um ritual que não é muito bom para fazer ele ir embora, né? Deixa eu ver aqui, eu não tinha conhecido o seu canal, mas quando o meu esposo faleceu, eu senti a presença dele muito forte. Rita Mesquita. Tá vendo, Rita? Senta, deita na cama. Pastor, como ficar por aqui, morto, fica perto do seu corpo, será 40 dias? Não, ele fica visitando parentes, passa pelo cemitério, ele olha o corpo dele, tá entendendo? Bem, eu estou falando para você com informações bíblicas e informações extras. Extraterrestre também. Daqui a pouco, Fábio, eu vou discernir sonhos, tá? Pela manhã vi quando o anjo veio buscar meu pai. Tá vendo? E tem isso, não é espiritismo. E se for, nem tudo que o espírita diz é mentira, nem é verdade. Todos temos um pedaço da verdade. Os judeus não criam em alma, vivendo independente do corpo. O que seria isso? Ficar 40 dias. Quem disse a você que os judeus não acreditavam em alma? Os judeus acreditavam que existe um espírito, não estou falando de alma. Espírito e corpo. E a alma é o produto dos dois. Entendeu como é a coisa? É como o positivo, o negativo e a luzinha que acende. A alma da gente é a luzinha que acende. Então, quando se morre, geralmente não se tem alma, mas se tem, ela, está entendendo? É a energia, a alma seria a energia da gente. Então, os judeus acreditavam assim em espírito. E acreditava tanto em espírito que Eliseu pediu a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Olha que está tudo na briba. Está tudo na briba. Porque os crentes falam que depois que morrem não voltam. E diz que é demônio. Às vezes, viu, Edivânia? Os demônios se aproveitam. Mas tem essa crença do anjo. Vê aí a questão de Pedro. Está entendendo? Tem a crença que Jesus Cristo falou com o defunto. Jesus Cristo falou com Moisés. Moisés era um defuntão morto. Né? Então, não volta assim. Imagina um defunto chegar na sua sala e não sei o que lá. Não é assim. Mas que tem uma certa base, tem, e isso acontece. Nossa carne tem uma data de validade. Passando o tempo, a carne vai ficando velha. E depois, quando morre, o espírito vaga os lugares, depois vai para Deus. Sim. Pastor, quando uma pessoa morre, ele sabe que morreu? Sabe. Culpa aí a pergunta. Então sabe, quem morre sabe que morreu.
Sabe? E ele vê e vai até para a missa. Por isso que existe a missa do sétimo dia. E é uma das missas que mais aparece assombração, é na missa do sétimo dia. Desde que eu me conheço por gente, todo mundo tem medo da missa do sétimo dia. Porque a presença do morto é muito forte. Né? E tem a de sétimo dia, tem a de 30º dia, né? Quem que pode me ajudar aí? Pastor, quando um morre, ele sabe que morreu? Sabe. Não é o anjo da pessoa que aparece? Sim, pode ser o anjo da pessoa que aparece, o anjo da guarda, e pode ser a própria pessoa. Né? Bem, eu não sei se eles choram, mas eles sabem que está morto, tá? E os antigos diziam, bem, você sabe que minha mãe nem é teóloga nem nada, minha mãe é do sítio, mas os pais dela já diziam que o espírito só vai embora depois que o fel estoura. E o fel só estoura entre 30 e 40 dias. Meu esposo se viu em pé. Um dia antes de morrer, ele era cadeirante. Olha, então antes dele morrer, ele viu ele em pé. Que mistério. Imagina a loucura dos judeus quando ressuscitaram os mortos. Ficou todo mundo se benzendo como a mulher do caso de Pedro. Sim, que quando Jesus Cristo morreu, os mortos não ressuscitaram. Dor nas articulações pode ser espírito? Pode, mas tem um remédiozinho, uma vitamina muito boa e também uma oração, tá? Me lembra aí. Meu ex já foi dado como morto e ele fala de um lugar. Já acompanhei casos de pós-morte, né? Quase morte. Um lugar que tem rios, um lugar muito bonito, que tem floresta. É o paraíso. Então, quando o cara morre, ele vai para o paraíso. É como se fosse uma lei. Chega lá, ele assina um papel, assina um documento e volta. Aí daqui os anjos levam ele para Deus. O espírito volta para Deus. Está escrito, né? Quem tem mais alguma pergunta? Então, seria mais ou menos esse um movimento. Porque os judeus não reconhecem Jesus. Aí é outro assunto, né? Outro assunto. Mas é um assunto muito bom. Então, seria mais ou menos assim. Desencarna, vai para o paraíso, recebe lá alguma ordenança, conhece o lugar da onde a gente veio, porque isso também, eles acreditavam além disso. Preste atenção nessas informações. Que a pessoa ao morrer volta para a casa antiga que viveu, da casa antiga ele parte para o paraíso, que é a casa antiga que nós homens vivemos. Então lá, a todo mundo é assim, né? A Bíblia não retrata o outro ladrão, porque retrata que Jesus entrou com ele, com um dos, mas não retrata se o outro foi ou não, tá? Mas eu acho que é uma lei sobre todos, bons e ruins. É a chamada lei de volta às origens. Como um anjo, você mata um anjo, o anjo foi feito em Marte, então ele volta para Marte e renasce em Marte. Mas daqui que ele pega uma nave e venha para a Terra de novo, a galera aqui já venceu, né? Então, esse sonho é muito, assim, tem que conversar sobre esse sonho, né, Sula? Esse sonho acontece muito, tá? Me lembra falar com ele amanhã durante o dia. Então, volta. Quando esse cara que volta, ele pode estar frustrado, com raiva, porque foi desprezado, ele vai embora, ele não quer conversar com ninguém. E às vezes não, ele fica aparecendo no banheiro, aparecendo na cama. Os principais lugares onde eles aparecem é cama e banheiro, tá? E as principais pessoas que eles aparecem é irmãos, irmãs, parentes. Pessoas que já morreram, já apareceram para o Senhor, pastor? Sim, na noite que morreu apareceu. E como na parábola do rico Lázaro, Sheol, Hades, inferno, a mesma coisa. Paraíso é do outro lado, do abismo. É um lugar bom. O paraíso é de Adão, está lá submerso, né? A Bíblia é como fosse pedaços, um quebra-cabeça, um espelho manchado, que você vê a ponta da venta, a ponta do nariz, não vê o todo. Ninguém sabe o todo. Então, ao voltar, ele visita as pessoas que gostam. Por exemplo, muitas pessoas que morreram já me visitaram. Assim que morrem, porque gosta do pastor Joilson, né? Um destaque, a mulher morava no Paraná. O que ela veio fazer na minha sala? Então, bem, ela veio, deu um sorriso e foi embora, né? Então, o que eu vou dizer? Que é o cão dos infernos, veio dar um sorriso para mim? Porque demônio eu já vi demais. Eu já vi demônio, cão, chucaveira, tranca-rua, Beuzebu. Mas essa mulher, ela veio com uma luz de prata e dourada, como fosse aqueles glitters, e sorriu para mim. Aí se apagou levemente e foi embora. Eu não tive medo dela.
Entendeu? Então, existe a possibilidade de um demônio aparecer na forma de uma pessoa. Um encosto, um demônio do familiar aparecer na forma daquela pessoa. Mas a pessoa também pode aparecer. Pessoas que são apegadas demais a coisas materiais podem ficar presas a esse plano. Porque nós vemos aí 3 elementos, tá, Ana Maria? Um é o corpo. Você é o seu corpo, é a sua carne. Aí você é uma alma e você é um espírito. Então, onde é que fica a alma? A alma é sua energia. Veja que o diabo, ele quer 2 coisas, a alma e o corpo. Você não encontra em canto nenhum alguém, disse, o diabo veio pedir meu espírito. Sabe por que ele não pede o espírito? Porque ele não pode dominar. Ele só pode dominar a carne e a alma, porque a alma é energia. Né? Não sabia, pastor, que veio espírito na missa do 7º dia. Bem, eu estou falando que é uma das missas que mais se vê espírito, inclusive na internet. Você encontra centenas de vídeos com o defunto entrando na missa do 7º dia e olhando, e o defunto não está vivo. E sempre vem acompanhado com alguém, tá? Ele está sempre acompanhado, ou ela está sempre acompanhado com alguém. Quando é na missa. Agora, anormalmente, às vezes não está não, tá? É possível que tais coisas foram um dia registradas na Bíblia, ao longo da história foram tiradas, como os livros de Salomão queimados, que os livros de Salomão eram pesados, tá? O livro de Salomão era uma magia muito pesada. Nós não podemos contradizer a igreja. A igreja não é totalmente errada, a igreja não é nossa inimiga. Mas a igreja tem a opinião dela. A igreja viu que os livros de Salomão tinham muita magia, e que a magia não é para todo mundo. Se uma malequita pegar um poder mágico, a malequita sai matando todo mundo na macumba. Então resolveram destruir os livros, né? E podemos falar até sobre bruxas e bruxos. Muitas bruxas não eram bruxas. Muitas bruxas eram superdotadas, mulheres sacerdotisas. Será que essa energia é vital para Satanás? Sim, a alma é vital. O diabo precisa da alma humana. Precisa de 2 coisas. O diabo precisa do corpo e da alma. Mas o espírito ele não consegue dominar. Né? Meu pai que morreu, na mesma noite apareceu para o meu irmão e minha mãe. Tá vendo, gente? Tá vendo? Isso é espiritismo, é o cão dos infernos que apareceu. Né? Aí os judeus diziam que era o anjo da pessoa. E às vezes o anjo aparece mesmo. Mas às vezes não é o anjo, é a própria pessoa. É porque a gente quer andar numa linha reta. A gente pega a briba e diz, é uma linha reta daqui para João Pessoa, daqui para São Paulo. E não é. Entendeu? Não é. A Bíblia... existem estradas que são linha reta. Existe uma estrada lá no Centro-Oeste que vai de Tocantins, Palmas, até Goiás. Mas ela é impossível. Chega uma hora que ela tem que dar curva. Chega uma hora que ela tem que dar uma curva. Então, a nossa teologia é aquela teologia. É assim e assim. Sim, é assim tudo bem. Mas tem as curvinhas, tem exceção. Está entendendo? Deus proibiu... então, Deus proibiu? Proibiu. Mas... porque muitos demônios se apresentam em forma, né? Muitos demônios se apresentam em forma de pessoas que já morreram. Isso aí é fato. Aí a pessoa que não sabe, às vezes um encosto se apresenta em forma de um demônio, de um pai, de uma mãe, a pessoa pensa que é o pai. Não. Eles ficam até 40 dias, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Então, vamos lá. Então, tem alguma pergunta sobre isso? Vamos orar, pastor? Bora? Daqui a pouco, 5 minutos é a hora do anjo. Eu morava em casa em 1997, eu vi um vulto de um defunto debaixo da cama, todo vermelho. E depois vi uma sombra preta passando na rede que estava deitado da noite. Aí é um demônio. Aí não tem nada a ver com defunto. Defunto no mundo espiritual é demônios. Eu não estou falando disso. Esse cara aí debaixo da cama é um espírito mau. É um chamado trevoso. Agora, como a pessoa às vezes não sabe a diferença, aí bota tudo no mesmo saco e... Tá entendendo? Pastor, então a magia para o bem não é pecado. Bem, aí é uma coisa a se conversar, né? Porque o que é magia? Jogar um pau na água para a água ficar doce é magia? Levantar um pau para o mar abrir é magia?
Transformar águas amargas em água doce é magia? Olhar para uma serpente de bronze é magia? Então, a gente tem que ver o conceito do que é magia. Entendeu? Que manobra é esta? Que leis são essas? Deus precisa de pau para purificar água, para abrir mar vermelho? Pau para ovelha parir, como Jacó? Ou existe uma lei? Aí tem que saber a diferença entre demônios e espírito do bem. Exato. Você vê aí que ela viu um defunto debaixo da cama. Já não é que pessoas que morrem do bem não aparecem como defunto. Aparecem vivas e olhando. Como Moisés apareceu conversando com Jesus. Se apareceu como defunto, quem é o defunto do mundo espiritual? Demônios. Aí depois vem um vulto preto passando, então esse cara não é de Deus. Pode ser alguma coisa do local, um espírito do local. Então, depois eu vi várias sanguessugas debaixo da cama, tamanho de um dedo. Pronto, aí já são os espíritos atraindo. Espíritos e insetos, já José de Assis. Para mim, sanguessuga é um inseto. Como eu faço para saber encosto em mim? Quais são os sintomas? Sim, então, para terminar esse assunto, depois dos 30, 40 dias, eles vão embora, gente. E só aparecerão a parte que está dentro de você. Como? Por exemplo, um pai pode aparecer um filho, porque o filho é o pai. Você também é seu pai, é sua mãe, é sua bisavó. Você é um pedaço dele, vivo na terra. Seu pai, seu avô, sua avó, sua bisavó, não morreu totalmente. Aquela soma morreu, a carne voltou para o pó, o espírito voltou para Deus, a alma está por aí. Porém, você é um pedaço dele. Você é um pedaço do papá, tatá, pipá, porá. E sendo um pedaço, você tem informações em miudez dos seus antepassados. Ok? Por isso que Jesus falou, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque Abraão vive em mim, Abraão vive em você. Abraão é um defunto? A carne de Abraão morreu, mas você é um pedaço dele, você tem informações genéticas. É um pendrive espiritual. Sim, haveria um pendrive espiritual em nós. Né? Eu estava estudando a história de um homem que ele era bem sucedido, mas não era tão bem assim não. Está entendendo? Ele casou com uma judia. Casou com uma judia de uma tribo. Quando ele casou com uma judia, mas ele cresceu. Ele, até hoje, a raça dele dá muito trabalho ao país, porque domina, né? A família dele. E eu estava olhando, ele não era judeu, não. Casou com uma judia, sim. Aí, então, passou informações de antepassados. O que mais a gente fala é em gente morto. Você vai na igreja, vai falar em quem? Jacó que morreu, em Isaac que morreu, em Abraão que morreu, em Enoque que morreu. Então, se nós fosse assim, pra quê? Se já todo mundo morreu, deixa pra lá, velho. A gente fala em seres de 16, 18 mil anos atrás, como Adão e Eva. Então os mortos não estão tão mortos assim. Eita! Olha a hora do anjo. Os mortos não estão mortos assim. Eles estão vivos em você. Você é um pedaço deles. Não é que é um pedaço de um morto, mas ele vive em você. Por isso que a Bíblia diz que Deus escreve nas tábuas do nosso coração, no nosso pendrive do nosso coração. Pastor, na noite que meu pai morreu, eu vi ele na minha casa. Mas ele não sabia onde eu morava. Mas por que eu tinha mudado de casa? Então, Cíntia diz, Cíntia Baptista Marques do Nascimento. Olha bem, que na noite que o pai dela morreu, apareceu na casa dela, mas ele não sabia onde era a casa dela, mas sabia que você era filha dele. Tá? Então ele foi visitar você. Aí a gente vai dizer que é um demônio que visitou ela? A gente vai dizer que é o cão dos infernos? É um encosto, é um trevoso? Não, era o pai dela. Por causa dessa lei que os judeus guardavam. E eles sabem de muita coisa. Eles esconderam muitas coisas. Aí, no caso, o crente radical diz, não, o demônio é o cão dos infernos, é o encosto. Não é. É o pai dela. Eu falando isso com o pastor de uma grande igreja, ele disse, Joilson, a gente colhendo milho e conversando, né? Joilson, essas teorias suas eu não acredito. Eu digo, tá minha briba. Aí a mulher dele baixinha só ouvindo.
E eu digo, não, é porque segundo assim e tal, agora é claro que o sistema tal, blá, blá. Aí a mulher disse, homem, diga mulher, ele com bigodão, que é a igreja do bigodão, né, bigodão assim, diga mulher, o pastor Joilson deve ter razão, sabe por quê? Sim, tá lembrado quando a minha irmã estava no hospital, passando mar? Sim, e nós veio aqui pro sítio, e tava colhendo as coisas aqui, as frutas? Sim, e naquela época não tinha celular, não tinha nada, aí tu olhou, aí viu a minha irmã entrando na fazenda? Me lembro, mulher. Aí você disse, tua irmã entrou, vai lá receber ela bem teve alta do hospital, ficou boa e veio. Mas que mulher mais doida, teve alta agora e já veio para aqui. Aí eu corri até a casa da fazenda, fulano, não tinha ninguém. Aí você veio atrás, você disse, ela tá aqui, que ela tá se fazendo para fazer surpresa a nós. Eu vi ela, e nós revisou a casa todinha, não tinha ninguém. Depois, quando nós chegou lá na casa da cidade, as pessoas ligando, fulana morreu. Olha mesmo, mulher, eu não acredito nisso não, mas é interessante. Tu não acredita não? Não. O senhor viu ela? Vi. Não, então ele não acredita, porque a igreja dele não acredita. Mas no fundo, no fundinho, lá atrás, ele acredita. Entendeu? Não é no fundinho lá atrás, no fundinho lá dentro do coração. no fundo lá do coração, lá atrás do coração, né? Ele acredita, porque ele teve uma experiência. Então ele pode dizer que foi o Satanás que foi visitar ele na fazenda? Não, mas segundo a nossa igreja, sim, tudo bem, a igreja acredita no que ela quiser, tá? A igreja é uma organização. O pastor Joilson, ela falou, pode ter uma razão, porque você viu a minha irmã e brigou até comigo. E a gente ficou dizendo, aparece, fulana, cadê tu? Deixa de frescura. E ela estava mortinha da Silva. Então a irmã dela morreu no hospital, veio visitar ela na fazenda. E o marido dela, que é pastor, teologozão, viu a irmã dela entrando na casa da fazenda. Aí disse, tua irmã chegou. Foi que houve? Ficou boa? Foi? Ela ficou boa e está aí. Olha que coisa. Então, o que visitou esse pastor e essa mulher? Foi o anjo dela? Pode ter sido. E foi ela mesmo? Foi. Não está no prazo dos 40 dias? Entendeu? Sim ou não? Veja aí. Pessoas que morrem antes dos 40 dias. João de Assis. O que acontece com quem morre antes dos 40 dias? Olha a hora do anjo. Às 18 horas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Gente, tem alguma pergunta? O que tem mais na internet são vídeos gravados com pessoas que já morreram indo para a missa. Tá? Dizem que fica 3 dias saindo uma fumacinha do umbigo durante 3 dias. Vê pela foto. Eu sei que o umbigo tem muita ligação, né? Onde enterra o umbigo, né? Pastor, eu assisto o canal, afinal que somos nós. A pessoa que relatam quase morte. Eles dizem que vão na casa dos parentes. Esse canal é científico. Olha, como é o nome desse canal, hein, Rosângela? Rosângela! Então, como eu trabalho com isso há 30 anos, nós tratamos disso toda hora. É porque na igreja é outra coisa. O pastor exorcista, o pastor que trabalha com isso, ele sabe que isso acontece todas as horas. Agora ele tem que ter a experiência para saber o que está acontecendo. Entendeu? Tinha pessoas na Idade Média que voavam e soltavam fogo pelas mãos, em sonhos. Meu filho disse que vê um vulto perto do balão vermelho, andando pela casa. Aí sim, aí é outra coisa, não tem nada a ver com pessoas que já morreram, tá? Aí, como a coisa é muito assim sucinta, a igreja resolveu dizer, tudo é do diabo. Como a gente dizia que televisão era do diabo, que celular era do diabo, que internet era do diabo, que batom era do diabo, que brinco era do diabo. E hoje não é mais não, Deixou de ser, foi. Porque às vezes a gente não compreende uma coisa, ou é a nossa cultura, a gente já... Mas existe uma diferença muito grande, tá? Entre um encosto e um parente que... Eu já acompanhei muitos casos, né? Não, é muitos, de marido, de irmãos, de avós, né?
É, a questão é, bem, eu acredito nisso, que eu já vi, e muita gente que está me assistindo agora já viu também. E você pode dizer aí, eu já vi, não conversei, mas já vi olhando para mim, já vieram olhar para mim, dar sorriso, tal. É porque isso também vai muito do bem querer. Tem pessoas que me consideram muito, e isso eu agradeço muito a Deus, né? Tem pessoas que me consideram muito, mais do que pai e mãe, mais do que irmãos. Isso é uma honra que Deus nos dá como sacerdote. E essas pessoas, às vezes, quando morrem, vêm me visitar. Eu vou dizer o quê? Tudo que eles não entendem é do diabo. Sim. Inclusive, dando uma palhinha aí sobre mulheres, né? Mulheres sacerdotisas. Né? A igreja matou muita mulher sacerdotisa pensando que é bruxa. Entendeu? Então, dê uma olhadinha aí no nosso canal, tá?